Os livros são portas abertas para o conhecimento. E assim como os outros gostos e hábitos, deve ser incentivado ainda nos primeiros momentos da criança. O contato com a leitura pode despertar a criatividade, a imaginação, o desenvolvimento cognitivo e tantos outros benefícios que eu vou apresentar para vocês. Então, se você ainda não sabe sobre quais os benefícios que a literatura infantil pode trazer na primeira infância, ou se você ainda tem dúvidas de qual a melhor forma de introduzi-las, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Gi Mesquita e esse é o canal Ver para Ler. No início do vídeo, eu comentei sobre os livros serem portas abertas para o conhecimento. Eu ainda fico surpresa como existem pais e professores que ainda têm dúvidas de como iniciar a leitura ou os benefícios que o mesmo pode trazer ainda na primeira infância. Então, se você faz parte deste grupo, este é o vídeo certo para você. Mas antes de darmos continuidade, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e comenta aqui qual a sua dúvida. Quando pensamos em como introduzir a literatura infantil, ainda nas primeiras fases iniciais da criança, muitos pais devem se perguntar quais são os melhores livros ou os livros mais indicados para os bebês. A primeira coisa que precisam saber é que não existe idade certa para a leitura. Mesmo que ainda exista livros que sejam próprios para certas faixas etárias. Então, os mais indicados são os livros sensoriais. Eles são livros que podem ser feitos de pano, de feltro, de EVA, que são móveis, livros móveis, porque ainda a criança está no processo de desenvolvimento da visão e ela utiliza mais as mãos, o tato, ela quer pegar nas coisas. Esses livros são perfeitos para os bebês. Ele pode tirar, se for um livro que tenha palavras e letras, as letras podem ser removíveis, outros têm sons, os mais avançados têm vários temas, histórias, são feitos baseados nas características da criança. E eles atraem muita atenção dos pequenos. E à medida que as crianças vão crescendo, a literatura infantil ela passa a ser uma aliada no processo de alfabetização, sendo importante para abordar assuntos e temáticas mais complexas. E uma maneira de introduzir a leitura é fazendo com que torne hábito, introduza no dia a dia da criança. Os pais também podem observar que quando elas crescem, os gostos também vão mudando. Então atentem para o gosto, as preferências da sua criança, do seu filho, do seu aluno, porque assim você vai achar uma melhor forma de tornar a leitura mais interessante. Muitos são os benefícios que a leitura pode trazer. Dentre eles eu vou listar alguns que são os principais, mas são muitos benefícios mesmo. Vale a pena conferir. Aumento e melhora do vocabulário. E assim como o aumento e melhora da escrita. Se você já ouviu aquela frase, quem ler bem, escreve bem, fala bem, essa frase é verídico. Quanto mais se lê, mais você escreve, mais você fala, porque você tem acesso a um banco de palavras contextualizadas. E isso vai ficando na memória da criança. Ela vai guardando aquelas palavras e quando ela menos espera, ela já está falando. Também amplia a visão do mundo, assim também como a visão de si mesmo, e também desenvolve o pensamento crítico. Vai ser aquela criança que vai chegar na sala e vai despertar a vontade de perguntar, de criticar. De como fazer com que meu filho ou aluno tenha um hábito da leitura, que ele goste de ler. Uma tarefa bem difícil, mas não é impossível. Embora que seja muito raro a gente não ver uma criança que esteja com o celular ou jogo eletrônico na mão, existem outras maneiras que a gente pode fazer com que elas gostem de ler.
Ainda na gestação, a mãe ela pode conversar com o seu bebê. Nesse momento ela precisa criar uma conexão com seu filho ou filha. Ela precisa contar, ela pode contar as histórias que ela ouviu lá atrás, dos avós, da sua mãe. Pode contar histórias que ela sabe sobre a cidade onde eles moram. Ela precisa conversar, palavras precisam ser externadas, precisam ser ditas. E quando ela nasce, a partir do primeiro mês, pode ser contado histórias, você vai mudando a entonação da voz. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Você imita, gesticula, faz mímica, você imita a vovozinha, imita o lobo mau, o caçador. Precisa ter essa externação, você precisa ensinar para que elas percebam como é a história, já que elas ainda não sabem ler. Mostre imagens. Quando você for ler para elas, deixem que elas vejam imagens, deixem que elas imaginem outros cenários, deixem que elas pensem como poderia ser a história contada de outro jeito. Músicas que tem a ver com a história, levem-as a bibliotecas. Hoje em dia tem bibliotecas comunitárias com vários livros. Variem nos gêneros. Não mostre sempre aquele mesmo livro, que uma hora a criança vai enjoar. Apresente para ela livros com bastante gravuras, principalmente nas primeiras fases, muitas gravuras. Mas tem pais que têm medo de dar um livro. Eu acabei de comprar um livro. Ele não vai rasgar, ele vai morder. Calma, respira. Não tenha medo. Realmente, nessa fase, quando eles são bebezinhos, eles vão rasgar. Claro, eles vão morder. Mas isso é para que elas tenham contato. Permitam que tenham contato. Com o passar do tempo, elas vão aprender que precisa cuidar do livrinho. Elas vão aprender a cuidar das suas coisas. Então não tenha medo, compre mesmo livros, assine clubes que trazem livros coloridos, mostre aqueles livros que só tem figuras e apostem nesses livros. Façam hábitos, criem uma rotina. Hoje é o dia de ler tal livro, amanhã a gente vai ler tal revista. Criem esses hábitos, principalmente com os maiores, para que eles sempre lembrem que tal dia vão precisar ler um pouco. Isso vai criar com que eles leiam devagarzinhos. Não se preocupe, meu filho não lê bem, então eu não vou dar um livro para ele porque ele não sabe ler. Dei um livro para ele mesmo que ele não saiba. Faça com que a criança conte para vocês. Reconte a história, mesmo que seja da maneira delas. Peçam com que elas leiam para vocês. Filho, leia o livro do Cachinhos Dourado para mim. Então ele vai ler, às vezes ele vai criar um novo jeito, um novo enredo para a história. Então, permita que elas se recontem a história. Permita que ela se envolva com a leitura. Então, esses são algumas dicas de como introduzir a leitura, mas se vocês forem pesquisar, são vários, são inúmeros. E eu aposto que vocês vão encontrar algum jeito de trazer com que seu filho ou seu aluno gostem de ler. Então, eu espero que tenham gostado. Fiquem ligadinhos que mais em breve terá um novo vídeo. Tchau, tchau!